Olá a todos. Bom, estou aqui fazendo uma gravação para vocês de uma aula de teoria diferenciada. Aqui eu tenho para vocês uma grade que eu fiz agora de tarde, para poder simplesmente dar essa explicação para vocês. Não é nenhuma música, eu simplesmente vim aqui e criei. Por que que eu fiz isso? Eu quero mostrar para vocês as diferenciações das notas dentro de uma grade. Essa grade aqui é como se fosse a partitura do maestro. A partitura do maestro ela vem com todos os instrumentos. Por exemplo, aqui no nosso caso, eu peguei e coloquei aqui somente o violino, que é a flauta, que compartilha a mesma parte lá na ONG, o clarinete, o trompete, o trombone, bombardino e a bateria. Eu não coloquei os saxofones porque eles fazem os mesmos trabalhos, ou do clarinete ou da harmonia, certo? Mas eu vou já incluir um deles aqui para poder fazer a explicação. No caso aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: nós temos aqui instrumentos de melodia e instrumentos de harmonia e instrumentos de percussão. Quando eu vou fazer uma partitura, qualquer escritor, compositor vai escrever uma partitura, ele trabalha justamente com essas nuances, com essas situações, onde eu tenho instrumentos de melodia que não são obrigados a fazer melodia e instrumentos harmônicos que não são obrigados a fazer harmonia. No caso aqui, eu coloquei a flauta e o violino para fazer uma harmonização, certo? O trompete também para poder fazer uma harmonização junto com a harmonia. E eu fiz o clarinete fazer uma variação. O que é essa harmonização que eles estão fazendo? Para ser bem sincero, como fui eu que escrevi isso daqui, eu não escrevi pensando em uma melodia. Eu simplesmente comecei a trabalhar a questão dos acordes, que eu tenho uma aula explicando sobre acordes aí no grupo, ou no canal. E trabalhei esses acordes nas notas, entre notas cheias, notas mais rápidas, notas intermediárias e a harmonização para poder fechar com chave de ouro. E aí eu acabo criando uma, um encontro entre essas variadas notas, variados valores. Podem prestar atenção que ninguém está fazendo nada igual, ninguém está dando a mesma nota. Eu tenho aqui uma semelhançazinha aqui na harmonia, mas vocês podem notar que eles não estão dando as mesmas notas, certo? E isso porque eles estão trabalhando entre si a harmonização, a questão dos acordes, para que possam fazer. E para que a gente possa trabalhar esses acordes, eu preciso começar olhando primeiro a minha armadura de clave. Que a minha armadura de clave aqui é em Dó. Como eu já expliquei para vocês, os instrumentos armados em Dó, no caso aqui a flauta e o violino, o trombone, eles têm uma voz diferenciada do clarinete, do trompete, do bombardino, do saxofone alto, e assim esses também se diferem entre si. E essas diferenciações que eles possuem, essas diferenciações fazem com que eu precise modificar as notas. E mesmo eu modificando as notas, eu preciso também ver os acidentes que neles vão existir. Como por exemplo aqui, ó, no caso aqui da flauta, e do trombone, não tem nenhum acidente. Já o clarinete, o trompete e o bombardino, que são em si bemol, vão também ser diferentes e vão ter dois sustenidos. No caso aqui eu tenho a tonalidade Dó maior para flauta e trombone e a tonalidade de Ré maior para bombardino, trompete e clarinete. Vamos escutar para ver como é que fica? Bom, isso aí foi o que eu fiz, eu achei bonito, né? Modéstia à parte, eu achei muito bonito. Mas assim, se caso acontece de eu ter um instrumento em uma outra voz, por exemplo, existe bombardino em dó, por exemplo. Se eu fosse colocar, pronto, eu colocar quem eu deixei de fora, que aí o pessoal que me perdoe, coloquei aqui, deixa eu nomear o cristão, que é o sax alto,
O sax alto, ele é em mi bemol, né? Então ele vai ter uma diferenciaçãozinha. Eu vou fazer ele ficar igual com o clarinete. Ele vai fazer a mesma coisa que o clarinete faz. Ok? Só que o seguinte, saxofone alto, ele não é em si bemol para estar em ré maior. Então ele precisa estar na posição correta, na tonalidade correta, que aí é essa dele. Podem notar que ele estão com o mesmo desenho. Em compensação, são notas diferentes. Dó, sol, si, fá, lá, mi, sol, ré, si, fá. Pode prestar atenção que as notas são diferentes. Mas a partir do momento que eu coloco elas para tocarem juntas, ficam tudo igual. É, E aí, essas, mesmo que estejam diferenciadas, estejam dando notas diferentes, soam igual. Aqui eu coloquei eles, todos eles, para estar com um som de piano. Todos eles com som de piano. Mas aí agora eu vou colocar para todos eles tem um som do seu devido instrumento, tá certo? Eu estou aqui colocando aqui agora para vocês. Infelizmente eu estava colocando para poder aparecer essas partes abertas aqui na hora que eu estivesse colocando, mas não está aparecendo mais. Eu acho que é alguma coisa do OBS, que é o programa que eu uso para poder fazer essas gravações, e ele não está mais aparecendo as outras janelas. Por quê? Eu não sei. Mas vamos ver aqui como é que ficou. Apesar de ter ficado com som dos seus próprios instrumentos, eles acabaram ficando harmonizados entre si, certo? E aí eu venho aqui com a minha bateria, a bateria fazendo justamente o acompanhamento dessas músicas, dando ela mais vida. Então pronto, essa aqui é a grade do maestro, e ela vem com todas essas diferenciações. Eu preciso prestar atenção na armadura de clave. Eu preciso fazer o jogo dos acordes. Por exemplo, é um pouco complicado. Quem não assistiu a outra aula não vai entender nada do que eu estou falando. Mas eu tomando por base essa primeira nota dó aqui, essa primeira nota dó, eu já verifico o acorde que eu tenho que dar, certo? E esses acordes, eles vão estar trabalhando justamente com as outras notas que estão aqui dentro. O acorde dó, mi, sol, o acorde si, ré, fá, o acorde ré, fá, lá, certo? As suas terças. Então, esses acordeamentos que vai acontecer aqui dentro, eles precisam estar obedecendo às músicas de uma forma mais concisa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o acorde de ré. No caso da flauta, para fazer o acorde, a nota ré, nota base ré, perdão. Calma, eu adiantei o negócio. A nota base é ré. Se a nota base é ré, então estou supondo que seja o acorde de ré. Ré, fá, lá. Ré menor, porque o fá não é sustenido. Então, ré menor. Aí o que acontece? Eu chego aqui no trompete que está fazendo uma harmonização, né? Ele está fazendo a harmonização e ele tem que ser lido uma nota acima porque está em outro tom. Então seria o acorde de Mi, Sol, Si, que é o acorde de Mi menor, porque o Sol não é sustenido. E aí eu venho aqui, ó, pro bombardino, pro trombone, que ele está fazendo a nota base junto com a flauta, porque eles dois estão no mesmo tom. Então ele também está dando ré. No caso do bombardino aqui, ele é armado em si bemol. Então ele está fazendo a mesma coisa que o trompete. Mas na hora que todos eles tocam, eles estão tocando juntos, ok?
todos eles estão tocando juntos. Eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui para ver como é que fica. Vou fazer essa alteraçãozinha aqui também, para ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Eu gostei. E aí isso aqui é como eu fiz de improviso, como eu fiz agora só para poder fazer essa aula. Eu posso acabar melhorando ela em diversos pontos, aumentando ela, eu não sei, ainda vou ver o que eu faço com isso daqui. Mas a questão que eu queria mostrar para vocês, a questão da, da leitura da partitura, certo? E também da questão da concentração de vocês, que esse é o grande ponto. Como vocês podem ver aqui, tirando o fato aqui do clarinete e o saxofone estarem fazendo a mesma coisa, porque eu acabei de incluir o saxofone, cada um está fazendo uma coisa diferente, certo? E essas coisas diferentes que eles estão fazendo, mesmo que sejam notas diferentes, é importante que você se apegue à sua partitura. Porque se você for atrás de se apegar à partitura do próximo, por exemplo, aqui, quando o trompete está escutando a flauta, o violino está escutando o trompete, ou o trompete está escutando a flauta. Quando os dois estão tocando, são notas muito semelhantes, porque são notas de dois tempos e notas de um tempo. E aí pode ser que acabe acontecendo do trompete, o trompete da flauta querer acompanhar o trompete. Porque enquanto ele está segurando a nota, o trompete já está dando outra. E aí acaba que querendo fazer uma nota diferente, acompanhar ele na hora de fazer essas notas. E não é para ser assim. Porque se for assim, o que, que vai acontecer? O, Você vai acabar puxando essa nota para cima dessa daqui. Aí essa notazinha que era para ficar aqui no segundo compasso, ela vai entrar nessa daqui e assim sucessivamente. E isso acontece muito, principalmente quando tem pausas. A gente tem uma pausa só para o nosso instrumento, mas aí vem a pausa do colega do lado, e lá você vai querer também fazer aquela pausa junto. E não é assim que funciona. A gente tem que se acompanhar e contar os tempos da nossa parte. Se você acha que deve fazer, faça. Mas aí você tem que olhar se na sua contagem tá certa, faça. Agora não pode ir pelo seu ouvido, escutar e querer acompanhar os outros, porque vai que a sua partitura é diferente. E aí vai acontecer de você pegar músicas que vão acabar dificultando a vida para vocês. Então não é interessante você pegar, ficar usando o seu ouvido ao invés de usar os seus olhos, ok? Então use seus olhos, use a sua leitura para fazer o que essa partitura está mandando, porque só fica bonito quando a gente junta todo mundo. Olha aí, só fica bonito quando a gente junta todo mundo. Certo? Só fica bonito quando junta todo mundo. Se eu tirar só ficar só com um, vai ficar esquisito. Vai ficar esquisito. Aí, ó. Que graça tem? Agora, quando eu boto todo mundo para poder estar aqui junto, vocês veem a diferença, certo? Se eu tirar toda a harmonia e a bateria, se eu tirar a parte das melodias, então, quando todo mundo
Quando todo mundo faz a sua parte, quando todo mundo faz a sua parte, a gente tem uma melodia bem melhor. Então, por isso, estudem para que vocês consigam dominar o som do instrumento de vocês. Estudem para que vocês possam fazer o que o instrumento de vocês está mandando, certo? Porque é isso que faz a diferença na hora de a gente fazer uma apresentação, na hora de você estar junto dos teus colegas, a beleza de ser grupo, tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, é só vocês perguntarem no grupo, lá na ONG, ou vocês podem fazer comentários aqui para poder ajudar a movimentar o canal e fazer com que o nosso trabalho aqui seja visualizado. Então, podem fazer. Eu fico muito feliz em estar fazendo isso daqui para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.